rememorando aos senhores conselheiros, a partir de ontem, ao momento em que nós mantivemos em aberto a reunião do Conselho Universitário, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com duas equipes. Uma equipe ad hoc jurídica, com membros, professores concursados da UEA do curso de Direito, e uma outra equipe trabalhando a questão de lógica de planilha da área de estatística. Diversos professores da área de estatística trabalhando juntos. Trabalharam todos juntos ontem e encontramos dois cenários muito importantes que preciso colegiar com os senhores. E desses cenários, eu, como reitor, tomei ciência e pensei o que devo fazer enquanto gestor dessa casa, que decisão deverei tomar. E, naturalmente, essa decisão embasada no parecer que recebi final da Procuradoria Jurídica da Universidade do Estado do Amazonas. E vou ser objetivo com os senhores, dizendo dos resultados do que apanhei desses dois momentos, do momento jurídico, do momento estatístico e do resultado final do parecer do jurídico, que vou resumir aos senhores. E já colocando minha posição enquanto gestor da casa. Houve uma resolução, essa resolução é a resolução 64/2017, que tem um erro grave. Ela copia uma fórmula que está errada, de acordo com os cálculos dos estatísticos, de um decreto que é anterior a essa resolução, um decreto governamental. Muito bem. A partir de então, surge um edital, o edital 89/2017, que também tem uma situação jurídica chamada vício de origem. Ele não está adequadamente revisado e ele tem um vício de origem. Muito bem. Este edital, ele nos leva à seguinte condição. Nós temos uma eleição realizada e nós temos 4 pleitos aconteceram. O que acontece? Nós não temos outro caminho aqui do ponto de vista da legalidade que não seja invalidar essa eleição. Esse é o único caminho jurídico adequado. Por que razão? Porque isso preserva a nossa instituição. Agora, é importante alertar os conselheiros e é importante alertar a comunidade dos seguintes fatos. Isso, naturalmente, está gravado. Esta falha aconteceu ao momento em que este conselho trouxe para dentro de si, de forma equivocada, uma fórmula que havia de um decreto governamental. Então, há, de fato, ali um vício de origem. E esse conceito veio aprovado por todos nós, Conselho Universitário. Ele não foi em nenhum momento decisão monocrática de reitor ou de qualquer outra instância da universidade que não o Conselho Universitário. Portanto, por isso trouxe para dentro desse conselho essa decisão, que essa responsabilização ela é nossa e ela é coletiva. A despeito do que muitos falaram, muitas bobagens que foram ditas ao redor de todo esse pleito ao longo desses dias, houve aqui a identificação deste fato. Nossa resolução, número 64/2017, ela tem vício de origem. E ela gera vício de origem ao edital 89/2017 também. E não há caminho jurídico consistente que não seja anular o pleito, com toda a dor, com todo o sacrifício que isto representa do ponto de vista decisório. E eu digo para os senhores, tomo essa decisão com toda a coragem e com toda a serenidade. E tenho certeza que é o melhor caminho a preservar o nome da instituição. Entendo e confirmo que não houve dolo em todo esse processo, em absoluto. Nem de qualquer instância da casa e nem deste servidor público que aqui vos fala nesse momento. E digo para os senhores, apoiado pelo jurídico dessa casa, apoiado pela comissão ad hoc jurídica que trabalhou, comandada pelo professor Alcian, acerca de todo esse processo, eu informo essa decisão interna, essa decisão pessoal, com muita tranquilidade e submeto ao entendimento dos nossos conselheiros. Acrescento, providências que sugiro como presidente desse conselho. Há aqui um calendário a ser votado, para que seja tomada a decisão acerca de nova eleição. E há também uma outra decisão que precisa ser tomada aqui de forma muito madura. Há o reconhecimento de fórmula errada, inadvertidamente, de novo,
coloco isso, e tomada por decisão colegiada do Conselho Universitário. Na resolução número 64/2017 e no edital 89/2017. A Comissão de Estatística ontem debruçou-se e identificou uma fórmula como adequada. Esta fórmula adequada deve ser submetida a este Conselho e nós devemos fazer uma nova resolução que referende esta equação. E, a partir daí, não mexer mais, trabalhar com ela para frente até o dia de que Deus quiser. E essa é a lógica. E já foi usada, inclusive, anteriormente em eleição para diretor em pretérito tempo. Então, essa é a proposição da Casa, que nós entendemos como a mais saudável do ponto de vista jurídico, a que preserva direito da universidade como um todo e a que não tem nenhum risco do ponto de vista jurídico. Esse é o nosso entendimento. Regime de inscrições. Oi, Roberto. O microfone está aqui. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos quando se fala da resolução 60 e 64, que são as duas resoluções que tratam da matéria. Eu li detidamente a ata da reunião. Se nós pegarmos a partir da linha 550 da ata do Conselho Universitário de 1º/9/2017, a ata é clara em estabelecer o parecer do professor Alcian, em dizer que o que a resolução 60 e 64 de 2017 faria era uniformizar a fórmula a partir da resolução 09 de 2014 e a partir do decreto 34344 de 2014. O reitor está levantando uma situação, através do parecer jurídico, que o decreto possui um erro. Se o decreto possui um erro, a resolução 09 de 2014, que foi quem coordenou a eleição para reitor desta universidade, também teve um erro. Se esta resolução teve um erro, a resolução 060 e 064 também teve um erro. Como é que nós vamos resolver todos esses erros causados, né, diante dessa situação? Porque a proposição, eu concordo plenamente pela anulação do pleito, mas o pleito está envolvendo apenas a resolução 64. O parecer do professor Alcian, volto a dizer, basta que todos os conselheiros leiam a partir da linha 550, se possível, se até a secretária do conselho pudesse ler a ata do dia 1º/9, a partir da linha 550, o professor Alcian se deteve na feitura da proposta de resolução e utilizou-se como argumento, utilizou-se como parâmetro para esta propositura a resolução 09 de 2014, certo? E, automaticamente, a resolução 09 se utiliza como base o decreto 34344, também de 2014. Então, se há um erro nesta resolução 64, pressupõe-se que há um erro na resolução 9, pressupõe-se que há um erro no decreto. Como é que ficam todas essas situações pretéritas que foram, que a universidade passou? Porque eu concordo plenamente com o reitor em relação a essa situação. Mas eu gostaria de saber a minha dúvida exatamente em relação a essas questões. Obrigado. Professor, a questão é bem objetiva. Esta reunião do Conselho Universitário trata do problema relativo à eleição do edital número 89/2017. É esse o assunto. As questões outras, elas poderão ser tratadas em outro momento, em outra resolução, em outra reunião de Conselho Universitário, em outra pauta, em momento jurídico, a critério do anestesiologista. Nós estamos tratando de coisa objetiva, a matéria é objetiva. O assunto aqui é resolver a questão da eleição para diretores de 4 unidades, conforme esse edital. Ponto. Os desdobramentos são outras questões que até nem cabem aqui. O assunto aqui é sair daqui com isso resolvido. Agora, se o assunto é complicar,
Não, Nós temos a semana toda para complicar. Agora, se o assunto é resolver, o assunto é focado. Claro. E eu acho que nós já temos um problema muito grave a ser resolvido. E ele precisa ser daqui resolvido de forma permanente. Mas eu acho então, que esse é o foco. Agora, tocou... discutir decreto é outro assunto, Não, até porque o decreto está noutra instância que nem está sob governança desse Conselho. Mas eu só queria colocar... Eu lhe peço a gentileza de me permitir me expressar. Esse é o assunto. Okay. Então, não dá aqui para polemizar, questionar a eleição pretérita, assunto de outra ordem que não seja o foco. Inclusive porque a pauta da reunião é objetiva, tratar da questão do processo eleitoral, edital 89/2017 UEA. Ponto. É esse o assunto. Perfeito, mas eu só gostaria de lembrar que foi o senhor mesmo quem disse que o decreto tinha um vício. Ou seja, foi o senhor que levantou essa situação. Então, acho que a gente tem que pensar como resolver isso como um todo. Eu concordo que hoje a gente pode se debruçar na questão de resolver a questão da eleição, mas tem algo mais grave aí, que tem um pano de fundo. É preciso a gente pensar nesse pano de fundo. Não estou querendo problematizar, ao contrário. Volto a dizer, no dia 9, quando isso foi tocado, eu pedi, inclusive, que o processo tivesse vista para que nós pudéssemos estudá-lo ao ponto. Eu acho que quando a gente pede vista e quando um conselheiro está aqui, ele está exatamente com essa função de ajudar a universidade a não passar pelo que nós estamos passando hoje. Então, acho que a gente precisa refletir sobre essas questões. Obrigado. Obviamente que à medida em que nós sairmos daqui com uma equação compreendida por todos e chancelada pela área estatística da casa, ou seja, consubstanciada, lógico que isso também terá efeito. E nós iremos levar as instâncias necessárias para que isso seja aplicado de forma integral a toda a universidade. Isso é uma coisa objetiva que precisa ser confirmada aqui. E é papel do gestor fazer esta gestão, obviamente. Então, não há aqui nenhuma incoerência entre uma coisa e outra, é muito importante que seja dito. A questão que o senhor posiciona sobre a sua ideia ou aquilo que o senhor pretendia fazer, vale o que está nos autos e que está registrado aqui de linhas 559 a 564. Exatamente isso, não foge disso. Então, não há polêmica nessa matéria. Boa tarde a todos, senhor presidente, demais conselheiros, demais professores e alunos aqui presentes. Nesse primeiro momento, a minha fala também é muito rápida, até porque a gente também precisa dar encaminhamento de forma objetiva ao que é o principal nessa tarde. Apenas esclarecendo o que foi mencionado pelo professor Roberto, de fato, a alteração que houve na resolução 60, que alterou aquela 57 de 2014, foi guiada por um parecer também técnico, estatístico, apontando que não haveria diferença quando se aplicasse uma ou outra, né? E isso gerou certa dúvida, que é justamente o que nós estamos discutindo aqui. Nesse sentido, foi que o magnífico reitor levou a efeito a indicação de uma comissão técnica, né, que pudesse opinar, revendo, reanalisando aquele posicionamento para nos guiar até no sentido de que poderíamos fazer nesta tarde. Então, só para ponderar, porque que de repente a gente acabou aprovando algo que hoje se apresenta, né, como não sendo o ideal para se colocar como equação para o cômputo dos votos. E quanto exatamente à pauta principal, obviamente ainda tem outras pessoas inscritas, né? Mas a ponderação acaba ficando no sentido de que essa primeira manifestação se dê no sentido sobre anulação ou não do pleito para que ela possa ser submetida em votação, que a partir daí, certamente nós teremos os demais encaminhamentos já previstos na tarde. Nesse primeiro momento, era isso que eu queria registrar. Boa tarde. Estive ontem, acompanhei todas as discussões e o que saiu daqui, quando eu saí daqui, eu saí preocupada quando levantaram essa possibilidade de haver um erro na fórmula que estava num decreto e que foi utilizada para a eleição, a primeira eleição para reitor desta instituição. O sindicato encomendou, né, um estudo estatístico e, fazendo a análise, né, da eleição agora em pauta,
utilizando-se da fórmula, né, do decreto, né, e comparando com a da resolução. Constatou que é a mesma e que muda o resultado do pleito se for aplicada. É o que se pedia, que o edital, né, da eleição se adequasse à lei maior, à resolução, porque o contrário não pode ocorrer. Então, essa resposta, né, de que a proposta é anular a eleição, né, por haver um vício de raiz, me preocupa, e eu gostaria muito de ser esclarecida aqui pela PJ sobre os próximos passos. Se encerra aqui esse processo, tornando nulo, né, e o que antecede esse processo automaticamente pode também ser tornado nulo, como será o próximo encaminhamento? Como serão chamadas as novas eleições? Né, que fórmula será essa aplicada? Porque é essa que nós, né, nos debruçamos sobre ela, é essa que elegeu o reitor, é essa que agora estava sendo aplicada e agora ela vai tornar-se nula? Né? Eu queria muito essa explicação. De forma objetiva, percebeu-se ontem, e tem um parecer escrito do pessoal de estatística da casa, que há uma fórmula correta e duas fórmulas erradas. Este conselho já trabalhou com duas fórmulas erradas, e leia-se o conselho de forma coletiva. E nós temos que ter a maturidade de ler isso, sim. Isso aqui é uma escola jovem, tem 16 anos, isso passou por uma resolução de conselho universitário, e essa resolução tem realmente um cálculo equivocado. Agora, nós temos que ser maduros também, no sentido de ou corrige de uma vez, e a correção se dá dentro do próprio instituto, que é o Conselho Universitário, e corrige-se essa resolução número 64/2017 de forma definitiva e clara, e a gente passa a trabalhar com uma equação correta para sempre, ou então nós vamos ficar chovendo no molhado. Então, a questão aqui não é nem de polemizar, é reconhecer que houve, sim, aqui dentro do Conselho, um equívoco grave, que é esse cálculo que não é fidedigno. E, a partir daqui, saiu o entendimento de que é preciso ter o cálculo correto, que já está chancelado pela equipe de estatísticos, todos. Aqui tem estatísticos de todas as ordens, vinculados ou não vinculados aos demais candidatos, às diversas unidades da casa, com e sem participação nesse episódio e neste conselho. E todos foram unânimes em dizer, em consenso, que há uma fórmula estatística correta para aplicação. Penso que aqui o fato é uma nova resolução que saia decidida deste Conselho com relação a esta fórmula. E acabou a polêmica. A partir daí, nós temos segurança jurídica para trabalhar. E os desdobramentos se darão à medida dessa decisão. Agora, é inarredável o fato de que precisa ser corrigido. E eu não conheço outro caminho para corrigir que não seja anulando o pleito que tem vício de raiz e ponto. Não tem o que polemizar. Aqui não tem situação, oposição, não tem. Aqui é a universidade. E a universidade precisa ser madura de tomar suas decisões. E o gestor está tendo a coragem de dizer isso frente a todos os conselheiros e conclamando os conselheiros a tomar a decisão que é a mais correta. E a gente sai do erro em definitivo, entendendo que houve erro coletivo aqui e que nós iremos corrigi-lo. É essa que é a questão. Não tem polemização aí, não tem encomendar estudo já B, C, ou D, ou E, ou F, ou N. A questão aqui é muito objetiva. Há uma comissão ad hoc que trabalhou exaustivamente ontem sobre fórmula, e a fórmula é clara, e ela vai ser explicitada aqui. Nessa reunião aqui, Clenaldo. Boa tarde, senhores. Só para confirmar isso que o professor Clenaldo está falando, nesta nossa reunião ordinária que houve do Consuniv ainda este ano, o professor Mubarak até reconheceu aqui, falando na linha 657, que, abre aspas, eu só queria lembrar, acho que o professor Mário Bessa lembra muito bem, foi ele quem fez essa propositura, quando em 2014 foi apresentada essa mudança de fórmula. Inclusive, fomos voto vencido naquela época, parará, parará. Aí eu mais abaixo digo, realmente tem diferença na fórmula. Então, para corroborar o que o professor está falando, nós conseguimos votar uma fórmula que nós vimos que tinha erro. Por isso que agora nós fizemos a correção. Esta fórmula que o professor Clenaldo vai colocar aqui para nós votarmos era aquela fórmula passada, que foi feita para a eleição do antigo diretor, que foi a lá de trás, que está correta.
A professora... Não, professora Lúcia Puga. Já está escrito. Professora Lúcia Puga. Lúcia Puga. Aí Davi e Gino, professora... Na sequência, Davi e Gino, Eglê, professor Luiz Antônio. Boa tarde a todos. Bem, os erros são humanos e até aqui tem mais um erro, né? Que é o próprio arquivo onde está a resolução nos faz errar, né? Porque, de verdade, o arquivo começa com a resolução 64 e onde está a fórmula é a resolução número 60, onde está a fórmula, né? Essa fórmula, nós pedimos uma comparação que fosse analisada por uma pessoa da área de estatística e ela olhou as duas fórmulas e disse que a fórmula da resolução e a fórmula do decreto, que foi mencionado no primeiro momento, que é o decreto que foi usado como base para a eleição de reitor e vice-reitor, que são duas fórmulas idênticas. Eu li também a ata e eu entendi perfeitamente que nessa reunião do dia 1º de setembro, a intenção que foi votada aqui neste Conselho foi de uniformização das eleições. Eu considero que a eleição que foi realizada em 2014 para reitor foi uma eleição que foi realizada com as disputas que sempre existem, natural dentro do processo, mas que, ao final, o reitor tomou posse, não foi alvo de questionamentos judiciais esse processo eleitoral, foi um pleito que, ao final, terminou tranquilamente, o que mostra que a fórmula que está no decreto e a fórmula que está na resolução 060 não tem problema nenhum, de nenhuma natureza. Então, eu acho muito ruim se mudar as regras do jogo quando as pessoas já estão jogando, quando as pessoas já estão dentro do campo. Então, este Conselho levou muito tempo para definir, em 1º de setembro, a uniformização com base em uma fórmula de sucesso, ou seja, numa eleição que foi bem-sucedida e que não houve questionamento jurídico naquele momento, né, sobre isso. Então, eu acho que não se deve, numa reunião como esta, de final de ano, agora o Conselho, a partir de uma equação que possa ser projetada aqui, tomar novamente, apressadamente, uma decisão sobre o que nem sabe o que é, sem maturidade, sem pensar com calma. Eu considero que deste Conselho deve sair a decisão, se decidirem pela anulação de todo o pleito, conforme já falado aqui pelo nosso reitor, que considerem o que já está definido dentro da resolução 60 como válido para ser feita essa nova eleição. Obrigada. Senhor presidente, senhores membros da Câmara Superior, primeiro registrar que maior é a instituição. Ninguém aqui, assentado ou assistindo a esta reunião, é maior do que a UEA. Esta instituição e este Conselho precisa reconhecer que cometeu um erro, mas foi um erro assistido, porque me recordo bem que disseram que as fórmulas não teriam diferença quanto ao resultado. E aí, reconhecer também que o professor Dr. Mubarak pediu vista e que este Conselho, por razões, talvez, de momento, tenha negado. Então, reconhecer isso aqui publicamente. Outro ponto, lembrar novamente o princípio da autotutela. É responsabilidade da administração pública reconhecer seus erros a qualquer tempo. Então, este Conselho se depara diante de uma situação. Não estamos aqui discutindo eleição para reitor. Que fique claro isso, a eleição para reitor se deu com base em um decreto legislativo, a qual este fórum não tem qualquer condição de modificar, sequer discuti-lo. Esse é um ponto. Fica para o futuro isso.
Portanto, senhor presidente, solicito, e como sugestão, que esta plenária vote as propostas, porque falar que este conselho não tem maturidade é porque não participa das reuniões, porque foram mais de 5 horas ontem discutindo este tema. Uma reunião extraordinária foi chamada para hoje para que nós pudéssemos se posicionar e respeitando o direito e o ordenamento legal desse país. Eu lamento muito que companheiros valorosos tenham disputado essa eleição, tenham vencidos ou tenham perdidos, mas a universidade é maior, senhor presidente. A instituição é maior. Outros reitores já passaram por vossos assentos. E me recordo bem, nós temos que respeitar. Há um equívoco? Nós não vamos apontar os culpados, para isso há uma comissão de sindicância trabalhando para responsabilizar. E esse conselho, sim, foi responsável. Agora devemos aplicar o princípio da autotutela no sentido de garantir os princípios legais da administração pública. Muito obrigado, senhor presidente. Professor Higino. Boa tarde a todos. Professor, eu queria só uma informação. Na verdade, o problema todo aconteceu porque houve divergência, na apuração e teve algumas pessoas que se sentiram prejudicadas, e foram prejudicadas de verdade, mas isso só aconteceu, essa reunião só está acontecendo porque houve essa divergência. Teve casos, por exemplo, que a gente, usando as duas fórmulas, daria o mesmo resultado. Correto? Então, como teve casos que realmente isso não aconteceu, aí nós estamos tendo essa reunião para poder resolver. Bom, eu sei que nós estamos tratando aqui somente da eleição para diretor, mas tem uma coisa que me causa preocupação, com relação a um fato que aconteceu lá em Itacoatiara, está acontecendo em Itacoatiara, o mesmo problema com relação ao diretor. Ou seja, nós temos um problema em Itacoatiara que tem que ser resolvido. A pergunta é, isso vai ser resolvido em uma outra instância, não é isso? Sim. Não aqui agora, só isso que eu queria saber, ok? Não é agora. Ok. Gente, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que estou aqui porque vim em defesa desta instituição que é o Consuniv, e que é a instância maior da Universidade do Estado do Amazonas. Nós já passamos por 4 eleições, e em todas elas a gente foi tratado e discutido por este conselho universitário. Então, me preocupa muito que as questões de pleito passado seja posta em mesa, porque aí é pôr em xeque a própria instituição Consuniv. Então, este conselho, inclusive é bom lembrar que em outubro de 2014 nós tivemos uma reunião extraordinária para tratar justamente desta pauta aqui, de consulta às diretoras e coordenadores de qualidade. E esta mesma mesa egrégia decidiu, por unanimidade, as questões que agora parecem trazer problemas. Então, eu acho que a gente tem que aqui, primeiro ponto, o magnífico reitor já assumiu aqui a responsabilidade junto com a Comissão Geral de Eleição. Foi um erro jurídico, foi um erro de raiz que se resolva aqui agora. Agora, me preocupa muito pautar o passado. Quando o passado, a gente já sabe quais foram as respostas, e que esse passado aqui, trazendo à mesa, só nos legitima enquanto instituição democrática, enquanto lugar de decisões colegiadas. O passado foi colegiado. Instituir aqui uma pauta sobre o nosso próprio colegiado é dar um pé
dar um tiro no nosso pé. Então, eu acho que agora partimos para um outro processo mesmo de revisão, de reflexão quanto ao futuro, que está bem colhido, que está bem aqui nos nossos lados e que a gente, mais do que nunca, precisa ficarmos atentos para mantermos essa instituição que é democrática e que foi muito complicado para a gente chegar até aqui hoje. Não foi fácil. Não foi fácil. A gente foi para a rua, a gente brigou, e que hoje a gente está aqui democraticamente discutindo aquilo que a gente lutou para estar hoje vivenciando. Então, essa é uma experiência que eu não posso abrir mão. Como alguém que sentou por 4 anos neste conselho e que participei de decisões importantíssimas, não posso abrir mão de dizer aqui para vocês que este conselho é, para mim, a instituição mais importante dentro da Universidade do Estado do Amazonas, porque é aqui que a gente decide, é aqui que a nossa vida é discutida em termos técnicos, dos técnicos, em termos de docente e em termos do discente. É isso. Professor Luiz Antônio. Professor Cleinaldo, eu gostaria só de um esclarecimento, mas antes eu gostaria de me expressar. Primeiro, que eu sou representante aqui dos professores do CESIT Itacoatiara. Não é? E, como eu mencionei ontem, seria incoerente, como eu mencionei ontem, a apuração dos votos foi feita da forma correta. Né? Então, se eu tivesse, inclusive fiz parte da comissão eleitoral, se tivesse detectado algo incorreto, obviamente que estamos verificando que a fórmula que foi publicada é que está errada. Por isso, ontem a minha proposição de fazer valer a fórmula que é a fórmula correta. Ok. Isso é vencido por conta desse parecer jurídico. Antes de pedir o esclarecimento que eu gostaria, eu queria também manifestar que hoje houve uma manifestação do Sindicato dos Funcionários, onde, pelas redes sociais, diversos funcionários, e aí de Parintins particularmente, foram hostilizados por estudantes. Nós somos uma comunidade universitária que temos os 3 segmentos que precisam trabalhar em harmonia. Sanadas os problemas, vamos para a sala de aula, temos relacionamento com os nossos alunos conosco, e os nossos alunos precisam dos técnicos administrativos para desenvolver também as suas atividades. Então, eu gostaria de lamentar que esse tipo de coisa que está acontecendo desarmonize esses 3 segmentos da universidade, porque geram conflitos desnecessários, na minha opinião. Isso é lamentável, para mim é lamentável. E eu, sinceramente, hoje eu me sinto... eu não sei nem qual o adjetivo poderia colocar, porque talvez é desconfortável de estar nesse momento aqui, porque talvez fosse absolutamente desnecessário que estivéssemos aqui se outras atitudes de todas as partes pudessem ter sido tomadas. Então, me sinto desconfortável para minimizar. O meu esclarecimento, magnífico reitor, é o seguinte: em decidirmos aqui se pela anulação ou não, isso cabe também ao Conselho. O senhor está colocando isso como uma proposta, né, de anulação ou não. Em se anulando, hoje decidiríamos qual é essa fórmula correta? Hoje, ok. Debruçaríamos só em cima da fórmula e não de outros pontos em relação à resolução. É o esclarecimento que eu gostaria. Okay. Primeira questão a ser dirimida. Há realmente um vício de raiz, nós apontamos isso ontem aqui. A exaustão, o pessoal do jurídico trabalhou nessa questão e há um parecer consubstanciando o fato. Ele é inarredável. À medida que ele é inarredável, essa condição me convence que o único caminho seguro do ponto de vista jurídico é este, não tem outro. Eu vou dar um exemplo. Ano passado, nós tivemos um problema grave ao longo do vestibular. Tivemos que tomar uma decisão aguda, madura, e esse reitor teve que ir à TV avisar que iria cancelar o 2º dia do vestibular. O senhor não sabe o que pesou nos meus ombros essa decisão. Mas eu não tinha outro caminho a tomar. Não tinha outro caminho a tomar do ponto de vista da legalidade. Como hoje aqui, como reitor, eu não tenho outro caminho a tomar que não seja o caminho da legalidade. Independente do custo que ele tenha, doa a quem doer. Acredito que haverá também prejuízo para alguns, mas, como disse o professor Davi Xavier, a universidade é maior. Houve realmente falha aqui
ao longo do momento em que nós decidimos aqui uma resolução, e essa resolução tem um cálculo equivocado. Mas ela não é necessariamente culpa de todos aqui, à medida em que nem todos aqui têm formação estatística para decidir essa questão. Muito bem. Por outro lado, professor, nós não temos segurança para caminhar para frente com uma proposta de eleição que precisa ser respondida à comunidade se nós não tivermos uma fórmula. E ontem o pessoal da estatística da UEA como um todo sentou-se o dia inteirinho para revisar essa questão de fórmula. E eles assinam um parecer, os estatísticos todos, em uníssono, não há dissensão de nenhum deles. Ali eu digo, não é mais opinião de A ou de B, ali eu posso pisar com firmeza e dizer, tem firmeza do ponto de vista estatístico essa fórmula que estão propondo. E essa será apresentada ao Conselho Universitário. Do contrário, não há como pensar numa eleição em momento próximo. Por outro lado, também não tem como postergar essa eleição. Isso é uma outra coisa que a gente tem que ter maturidade de compreender. Então, são questões que estão interligadas. Nós temos uma responsabilidade sobre um erro de raiz e o princípio da autotutela nos obriga a tomar essa decisão de anular esse pleito. Na sequência, votarmos uma equação, que é a equação chancelada pela área estatística da UEA como um todo, de diversas unidades, num documento que os senhores todos tomarão conhecimento. A sequência disso, estabelecer um calendário. Isso é responder à comunidade. E não ficar tergiversando, trazendo outras questões à pauta, até porque a pauta é muito objetiva. Nós temos um fato a resolver. Foi identificado um problema. A partir disso, que decisão vamos tomar? E eu estou dizendo para vocês, como gestor, tenho que ter coragem de tomar essa decisão no dia de hoje e trazer aos meus pares para colegiar essa decisão. Então, esse é o cenário. Então, nós não temos como contornar isso. Professora Darcimar, por favor. Boa tarde a todos. Acredito que nós estamos no caminho certo. Nós estamos aqui questionando um decreto governamental, que nós temos autoridade e autonomia para questionar também. Eu acho que isso a gente está fazendo. E nós estamos decidindo por uma questão mais acertada do ponto de vista dos erros que têm sido cometidos anteriormente. Eu acredito que nós estamos tendo autonomia de fazer isso e valorizando o nosso consumível. Eu acredito que nós né? E aí a gente aposta, apesar de termos, né? Alguns desconfortos para alguns colegas nossos, no sentido da eleição para gestor, mas acredito que nós estamos buscando acertar no ponto de vista do melhor para a universidade, para o melhor, e talvez até o decreto executivo tenha que nos olhar e nos respeitar nesse sentido. Muito obrigada. A Simar tocou num ponto muito sensível. Houve várias ilações acerca de todo esse cenário aqui, em cenários bem marrons, do ponto de vista de imprensa, ao longo desses dias. E um deles falava, inclusive, da perspectiva deste gestor estar manipulando números para obter resultados em eleições. Inclusive, se teria a cara de pau, abre aspas, de levar à mudança do referido decreto. Tem uma coisa muito óbvia aqui. Há um documento que os senhores estão recebendo, que é um documento que consubstancia do ponto de vista de equação, do ponto de vista matemático. Ele é irrefutável. É óbvio que, se nós iremos mudar a resolução de conselho universitário, e se há a perspectiva de entendimento de erro de cálculo num decreto, ele precisa necessariamente ser questionado. Nós iremos levar naturalmente ao chefe do executivo este parecer. Ele terá a oportunidade de decidir como bem o aprouver. Entretanto, nós iremos levar, enquanto universidade, como resposta deste Conselho Universitário, um documento que o consubstanciará numa posterior tomada de decisão. Então, é importante que isso seja relatado. Entretanto, de novo colocamos, decreto governamental não está sob governança de Conselho Universitário. Entretanto, havendo aqui um cálculo que é o cálculo efetivo, nós iremos levar isso a outras instâncias de tal modo que estas coisas todas se coadunem, que é o natural. E eu não vejo absolutamente nenhuma dissensão
nesse processo. Isso aí torna-se claro, isso melhora o ordenamento jurídico, legal e, naturalmente, de números de estatística da nossa universidade e trará reflexo de melhoria para todos nós em momento breve. Então, é isso que os senhores estão recebendo, esse documento que vocês estão recebendo. Mike Soares, 3 minutos. Boa tarde, cumprimentar aqui o conselho. É sempre bom valorizar que a gente chega nesse momento de análise de processo eleitoral, porque isso é resultado também da luta da comunidade acadêmica para que as eleições elas pudessem acontecer na universidade. Claro, é sempre tenso passar por um problema como esse, mas é preciso analisar e refletir bem. E analisar, e ouvindo aqui vários dos conselheiros e pessoas presentes, se a gente tem um erro, que ele está na publicação, né? Como que a gente consegue, juridicamente, se existe essa viabilidade de resolver juridicamente se o erro é na publicação do edital, mas que existe a resolução aprovada aqui neste Conselho. E a outra questão é a seguinte: se é tomada de decisão por anulação do processo eleitoral, professor Kleinaldo, chama aqui a atenção e a reflexão de todos os conselheiros, se no momento como esse, após várias eleições, agora se chega numa decisão e numa reflexão de que a fórmula, no caso, estaria errada, eu peço também a reflexão de que, se for discutir uma nova fórmula, que não seja discutido hoje diretamente, porque se nós levamos todo esse tempo para chegar nessa conclusão aqui, este conselho, digo, como que a gente pode tomar uma decisão, e claro, aqui os conselheiros, no dia de hoje, numa reunião, né? Isso não teria que levar um tempo para que pudesse ser analisado com mais calma. E, da mesma forma, se a gente tem aqui uma fórmula que direcionou os outros processos eleitorais, como o caso da eleição para reitor e das direções de unidade, por que não manter dessa forma, tendo em vista que contempla a comunidade acadêmica, os 3 segmentos, o tripé da universidade, que também não é só ensino, pesquisa e extensão, mas é estudante, técnico e professor, e valoriza muito a questão do processo democrático. Então, chama a atenção e a reflexão nesse sentido, e defendo, inclusive, que possa ser mantido a fórmula que já estava, já que ela contempla aqui os segmentos da comunidade. É isso. Professor Medina. Boa tarde, senhor presidente, colegas conselheiros. Queria apenas fazer a seguinte manifestação. Igual que ontem, eu vejo que em algumas discussões há várias questões, né? Primeiro, se coloca a fórmula como que se ela tivesse uma espécie de autonomia essencial, não? Como se ela fosse uma espécie de elemento autônomo. E se esquece muito facilmente, pelas expressões que vejo, que as ações que foram tomadas, a intencionalidade, a boa vontade, a boa fé dos participantes em todos os processos, inclusive nos anteriores, era a correta. Todo mundo aqui esteve, verdade? Ganhadores, perdedores, participantes, alunos, professores, na busca de um resultado que representasse a justiça e o direito, o que é de direito para a universidade. Hoje, agora, numa retrospectiva, vemos que há um erro. Bom, e não é com os erros que a gente aprende? Não é com os erros que a universidade amadurece e cresce? Então, nós vamos questionar nossa instituição porque nos equivocamos? Quando ninguém teve a intencionalidade de criar uma situação que comprometesse realmente a estabilidade institucional? Se for por isso, teríamos que mudar a história toda. Não sei se vocês sabem, mas o Muro de Berlim caiu principalmente por um erro burocrático. Como se detectou o erro, agora vamos dividir a Alemanha de novo?
Então, eu acho que a preocupação, se não vai seguida pelo processo que tira o seu prefixo de preocupar-se, sino ocupar-se, ela não nos leva a nada. Eu acho que devemos fazer hoje, eu acho que estamos hoje aqui para uma situação pontual, verdade? Que esta situação que foi detectada e foi discutida, etc., etc., verdade? E por isso, há uma questão na legalidade, e os colegas advogados, não sou advogado, mas poderão confirmar o que digo, por isso a lei, como expressão da comunidade, ela é escrita em termos imperativos. E nós nos devemos a esses princípios, e não a outros. Então, por isso, acho que, em termos de ocupar-nos para solucionar a questão, deve ser votada essa situação. E outros desdobramentos não apenas servirão para corrigir os erros, sino para fortalecer e amadurecer a nossa instituição. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Só para dar continuidade, complementar assim, o que o professor Luiz Antônio falou sobre a respeito da hostilização que nós técnicos recebemos durante essa eleição. Nós sofremos com alguns ataques de alguns alunos na nossa unidade, e inclusive esses alunos eram incentivados por alguns docentes também. Então, eu queria que, se essa pauta da nova eleição fosse posta em prática novamente, né? E que porque foram espalhados, eu sei que foram espalhados vários cartazes na nossa unidade e nas outras unidades também que teve eleição, sobre o que não podia fazer. Dentre outras coisas, era manter a cordialidade entre as categorias, entre o respeito mútuo entre professor, aluno e técnico. E muito diz do que não se pode fazer, e também, mas não se diz nada do que o que se pode se aplicar em caso haja haja essa falta para conosco. Eu acho nós tivemos que nos manifestar nesse sentido, porque nós não merecemos ouvir isso calados. Apesar de que tem alguns técnicos que são comissionados e que se resguardaram o direito de não responder, mas a gente pede o apoio dos professores desse conselho aqui também, para que vocês sabem que nós, sem os técnicos, a gente tenha uma atividade meio, e que a gente querendo ou não, a gente está desde o início do ingresso desses alunos, da inserção de horários de vocês, para o bom funcionamento das disciplinas do semestre. Então, cada um tem sua parcela de importância. Nós sabemos que a nossa importância nessa eleição diminuiu 50%. Nas anteriores, nós valíamos 20%. E agora, nós valemos 10%. E ainda assim, somos criticados por nos posicionarmos, nos direcionarmos ainda com essa questão. Entendeu? Nós somos uma categoria um pouco mais... Somos menores em quantidade, mas ainda assim temos um posicionamento, querendo ou não. Então, gostaria realmente de contar com o apoio desse conselho para que possa dar no sentido de responsabilizar esses alunos ou esses docentes que incentivam, entendeu? Nesse aspecto. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Por esse documento que foi entregue a nós, que é a questão da fórmula, nós podemos reparar que o que foi colocado no decreto, na resolução 9 de 2014, onde coloca a fórmula, é claro, é evidente aqui, que o que foi colocado tanto no decreto como na resolução
foi um erro de digitação, de transcrição, alguma coisa nesse sentido. Que a gente repara que há apenas uma inversão nas divisões. Então, e é claro também que esse cálculo, gente, é básico. Isso é coisa que se vê no ensino médio. Isso é coisa que os nossos alunos sabem disso em matemática básica. É o que a gente faz quando a gente vai ver se compensa colocar gasolina ou álcool no carro. Então, eu tenho certeza que esse conselho, quando votou aqui, ele não votou dessa forma que está lá no decreto e na resolução. Isso foi um erro de transcrição. Foi um erro de digitação, alguma coisa nesse sentido. Então, falar assim que nós temos que ter mais tempo, maturidade, a fórmula está correta. Tanto que se você pegar todos os resultados das eleições anteriores, foi aplicada a fórmula correta. Agora, por que isso não veio à tona na época? Aí é outra história. Mas as planilhas utilizadas em todas as eleições foi com a inversão correta. A divisão estava correta. Então, nós fizemos da forma correta. Então, se a gente vai votar a fórmula aqui, é a mesma fórmula que foi votada em 2014. É claro que só houve um erro de transcrição, gente. Uma inversão da divisão, que quem fez, inverteu o total de votos válidos para o total de voto recebido. E é claro que daí não gera uma porcentagem, gera um valor absoluto. Assim como eu tenho certeza que todas as planilhas dessa eleição foi identificado o erro e foi feito corretamente. Se pegar todas as planilhas, vai ver que aconteceu isso. Agora, por que antigamente ninguém reclamou em tempo hábil? Por que ninguém levou isso à instância superior? Aí já não cabe a nós aqui. Estamos identificando agora, porque infelizmente foi identificado depois de muito tempo. Agora, a gente não tem que olhar passado. Volto a falar. Eu acho que o Conselho tem maturidade, sim. E outra, nós vamos votar a fórmula novamente, que é a fórmula correta, coerente, dando 70% para os professores, 20% para os alunos e 10% para os técnicos, que foi decidido na época. Eu estava aqui. Né? Agora, falar em aplicar a fórmula que está na resolução hoje, a gente fere a LDB. A gente tira os 70% de direito do professor. Isso é claro. Obrigado. É muito importante ter clareza nesse momento aqui. O que nós estamos afirmando é exatamente esta necessidade. Para que não haja dúvida absolutamente nenhuma. Os senhores têm, isso que o professor Marcelo falou, é fato. Os senhores têm a equação. A equação é exatamente essa. E ela precisa ficar inequívoca. Porque, do contrário, nós vamos ficar andando em círculos, o cachorro correndo atrás do próprio rabo e não vamos a lugar nenhum. É aplicar a fórmula, chancelar essa fórmula, ratificar essa fórmula, esse seria o termo, ratificar a fórmula e dar garantia a todo e qualquer processo à frente que nós iremos trabalhar dentro dessa lógica. Isso aí é ponto pacífico. Então, não cabe mais nem questionamento acerca disso. Esse é o fato. Esse é o fato. Nós não temos como nos arredar dele. Quem é o próximo aí? Professora Solange. Bem, minha fala, boa tarde, senhor presidente, boa tarde os colegas conselheiros, os alunos, pessoas aqui presentes. A minha fala vai no sentido de uma reflexão política e filosófica, não é? Humana, demasiadamente humana. Nietzsche. E nisso não nos coloca como deuses. Né? Isso já começa a não nos colocar como deuses acima do bem e do mal, que não possamos errar. Erramos em conjunto. Esse erro cabe a cada um de nós aqui. E não será por este erro que devemos ir para a fogueira das vaidades, que é o que me parece. O tempo da fogueira das vaidades já passou bem na Idade Média, não é? Que se era queimado por seus erros, pelas suas bruxarias e etc. Então, neste exato momento, assumimos um erro. Se este erro, como diz o reitor, bem colocou, e ele já está chancelado aqui, com várias assinaturas de pessoas competentes, sim, em estatística, que percebeu o erro e refez. Nos chamar de imaturos por várias situações, em várias vozes aqui,
é também uma imaturidade muito grande, porque está desrespeitando esta casa, que ontem eu falei que não é uma casa, não é, de paixões, mas é uma casa de ciência. Então, eu estou dizendo novamente que as pessoas que se debruçaram para trabalhar esta fórmula são incompetentes. Ou elas precisariam de 1 ano a mais, 2 anos, 3 anos, quanto tempo para ter a certeza? Então, isso é uma casa ou não de ciência? A questão toda, e para finalizar, se o erro é de raiz, já diz um filósofo medieval, cortem-se os entes, eliminem-se os entes. Não podemos levar um erro adiante. O mal é cortado pela raiz. E não vejo uma outra situação a não ser parar e votar isso aqui objetivamente. Erramos, voltamos ao ponto inicial e começamos a seguir tranquilamente. Se isso vai favorecer a A ou B ou não, não vai favorecer a ninguém. Voltou a estaca zero. Começa-se todo o processo. Quanto à questão do tempo, senhores, por favor, Santo Agostinho já resolveu isso lá na Idade Média. O passado já passou. Se debruçar quanto a ele, morrer em relação a ele, é falta de inteligência. O presente é o que nos resta, porque o futuro também não existe, é apenas uma expectativa. Então, em nome disso, vamos ser objetivos e votar e eliminar o mal pela raiz. Obrigada. A partir desse momento, nós não temos novas inscrições. Eu sugiro que nós encaminhemos o processo no sentido de tomar algumas decisões. Há uma proposição inicial aqui, vou lhe dar a palavra já, professor Roberto Higino. Estou dizendo o seguinte, há um momento aqui em que nós vamos ficar retornando as falas. Então, o que é a proposição? A proposição é de encaminhamento. Nós temos proposições aqui. Há um parecer jurídico que nos embasa a colocar a seguinte proposição. Primeira proposição, que precisa ser votada, que é o que está a questão do... vício de raiz. A questão do vício de raiz é objetiva. A professora acabou de ressaltar essa questão. É anular o pleito. A segunda questão, e ela é urgente, e explico por que ela é urgente. Não há como caminhar com a segurança jurídica se nós não ratificarmos essa questão da fórmula. Isso é básico. Este passo dado, nós vamos trabalhar a questão do calendário, que também precisa de uma resposta breve à comunidade. Ele não pode ficar para as calendas. Então, nós temos também uma proposição de calendário. Então, nós precisamos resolver. 1. Anula-se o pleito. Sim ou não, quem vota a favor, quem vota contra, ponto. 2. Há uma fórmula à mão dos senhores aí ratificada pela equipe de estatísticos concursados da casa. Está à mão de vocês aí. Ratificar esse ponto. A partir disso, nós temos como caminhar para a terceira etapa, que é definir esse calendário e responder à comunidade, porque também não podemos deixar a comunidade na insegurança em relação a esse pleito, não se sabe para quando. É trabalhar o calendário e sair daqui com essa decisão. Isto posto, avançamos maduramente na solução desse problema. Então, eu coloco essa questão de encaminhamento à mão dos senhores. Professor, tem um problema de forma assim, tá? Eu queria poder relatar aqui. À vontade. Primeiro tem que votar. Primeiro tem que se votar. A gente está rodando. Deixa eu só trazer. Sim. O senhor está... Já entendeu. Ok, já entendido? Já. Vai chegar lá. É a última folha, professor. É a última folha. Estamos lhe ouvindo, professor. Existe uma pauta que foi deliberada ontem, e a pauta é discussão e deliberação sobre o pleito. Não existe na pauta nada de votação de fórmula e nada de votação de outros termos. Questão de ordem. Eu peço que nós deliberemos aquilo que está constante na pauta, que é
Anulação ou manutenção da eleição? É bem objetivo. Nós estamos aqui para tratar de um negócio bastante sério. Nós não estamos aqui para conversar fiado. Nós temos que tomar uma decisão aqui. O reitor sentou-se aqui dizendo que precisa tomar uma decisão. Eu tenho a impressão que falei isso claro em língua portuguesa, o senhor compreendeu. Então, esse seu encaminhamento, eu penso que ele está totalmente extemporâneo. O que está escrito ali, processo eleitoral da UEA nesse momento. Qual é a dúvida? Onde que está? Eu acho que nós não vamos precisar desenhar. Professor Alcian. Corroborando em parte o que o professor Roberto falou, acredito que tenha a sugestão da inclusão do processo específico e eu sou submete ao Conselho a devida inclusão. Na sequência está superada essa questão. Pode repetir que estavam conversando aqui do lado. Existe uma propositura para que seja respeitado, já considerando a propositura da comissão ad hoc, que se tome este assunto e possa ser deliberado aqui, que ele seja, então, proposto aqui a inclusão dele em pauta. Então, sugiro que o senhor submeta ao Conselho a inclusão dele. Uma vez incluído, supera essa questão apontada. Perfeito. Em pauta, incluir a questão da anulação do pleito. Quem está de acordo, por favor, levante a mão. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Todos os conselheiros esclarecidos, estamos submetendo aos senhores conselheiros a anulação do pleito. Quem está de acordo, por favor, levante a mão direita. Inclusão em pauta. Por favor, levante a mão direita. Votos contrários? Abstenções? Uma abstenção. Vencida essa etapa, entramos na questão da formulação. O professor acho que não viu a última página, quando o senhor fez o questionamento. A fórmula proposta é a última página. Perfeito. Está ratificada esta fórmula pela equipe da estatística da UEA, que já foi usada anteriormente, ela está ratificada. Eu pergunto aos senhores, coloco em votação, utilizar esta equação de forma permanente daqui à frente. Por favor, levante a mão direita quem estiver de acordo com a proposição. Claro, pois não. Uma questão oportuna e de ordem também. Nesse caso, a gente precisa só fazer a deliberação da inclusão do processo para aprovar em sequência isso aí. É só... Já incluiu, professor. Foi feito? Então, ok. Inclusão da fórmula na pauta. Mão direita, por favor, quem está de acordo? Votos contrários? Um voto contrário, 2 votos contrários. Abstenções? Uma abstenção. 2 abstenções. Ok. Em regime de votação, a fórmula como está à mão dos senhores. Por favor, quem está de acordo, levante a mão direita. Senhores, em regime de votação, quem está de acordo com a fórmula, por favor, levante a mão direita. Não tem discussão nesse ponto? Senhores, os senhores já receberam. Esta fórmula, ela não tem o que discutir. Ela já foi usada anteriormente. Ela é um cálculo que está à mão dos senhores, chancelado. E, além do que, pouquíssimos de nós aqui têm conhecimento de estatística para questionar. Isso já foi chancelado ontem. Estabelecemos uma comissão ad hoc aqui, ontem, para tratar da matéria. A comissão ofereceu o parecer que está na mão dos senhores. Nós não podemos ir para o erro novamente. É por essa razão que está em regime de votação. A partir disso, a gente avança para a próxima etapa. E como o professor Marcelo já colocou muito bem, ratifica-se a fórmula correta, ponto. É isso aí, não cabe discussão. Em regime de votação, aprovação da fórmula correta, por favor, mão direita. Votos contrários? 1 voto contrário. 2 votos contrários. Abstenções? Não. 1 voto contrário. Abstenções? Aprovada a fórmula. Esta fórmula passa a valer como decisão do Conselho Universitário para todas as instâncias. Como o professor Marcelo ratificou, ela tem a composição da LDB. Ponto. Vencemos esta etapa. Próxima etapa, por favor. Professor Alcian, calendário. Proposta de calendário.
Tem como projetar aí, Raíza? Calma, calma. No final da página. Isso, Eu peço aos senhores que nós mantenhamos a atenção. Professor Luiz Antônio. Senhores, por favor. Proposta de calendário. Se for possível colocar em uma página. Tem como minimizar aí? Ok. Esta foi a proposição da Comissão Jurídica ad hoc ontem. Peço aos senhores que se detenham à análise. Davi, por favor. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Este conselho votou anulação do pleito, que implica em uma nova eleição. Uma nova eleição, um novo edital. O que está pegando fogo? Um novo edital. Portanto, um novo edital faz lei e regra. Eu observei que candidatos permanecem inalterados, então não é um novo edital. Porque é uma nova eleição. É um novo pleito. Observe, Davi, nós temos aqui um pleito estabelecido. Nós temos uma resposta da comunidade. Foi questionado o resultado do pleito. Não dá para jogar tudo para o zero e voltar. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Calma lá. A comunidade foi objetiva em determinar isso. Pode? Professor, juridicamente, quando se anula o pleito, vai se fazer um novo pleito, vai se fazer um novo edital. Então, eu não posso criar uma condição que é permanecerem inalterados os candidatos. Isso não existe no mundo jurídico. É um novo edital. Ou seja, tem que haver inscrição novamente, tem que haver todas as fases do processo. Tá certo. Tudo novo. É tudo novo. É lógico que tudo isso será debatido nessa mesa. Não precisa inflamação aqui. Entretanto, há um parecer jurídico. O jurídico vai esclarecer o que disse, a partir de então, os conselheiros questionarão. Agora, há um parecer jurídico nessa mesa. Eu sou obrigado a colocá-lo à mesa. A partir daí, o que é que vai resultar disso é a grande pergunta. E o seu amigo aqui não tem interesse nenhum, não é candidato nessa eleição. Então, é muito importante tornar isso claro. Entretanto, penso que deve haver algum ordenamento. E esse ordenamento, necessariamente, terá que sair como resultado dessa mesa de hoje. Eu acho que então fica como sugestão, ali onde estão candidatos permanecem inalterados, que abra-se novo período de inscrição, porque... Sugestão jurídica. Exatamente. É a lei, é a sugestão. Isso, ok. Então a gente já faz essa sugestão aqui. É uma nova eleição, até porque alguns candidatos podem não querer ratificar a sua posição no pleito.
Não querer concorrer. Quer um pedaço? Viu? Eleição anterior estavam inscritos, que diferença? Ele tem que tirar. Todo dia passa. Meus amigos, por favor, estamos sem inscrições aqui, precisamos ir à frente. Que decisão tomamos? Nós temos aqui uma proposta, que é a proposta do jurídico. Eu sugiro que nós tomamos alguma posição. Eu não vejo inscrições aqui à mesa. Podemos votar, então. Eu fiz a minha propositura, sim. A minha propositura é, se é um novo pleito, se comece o pleito do zero. Desde composição de comissão eleitoral, tudo geral, é inscrição, certo? Então, ou seja, a minha proposta eu acho que é a mesma defendida aqui pelo professor Marceliano. Professor, eu não sou do jurídico nem nada, boa tarde, colegas, mas por uma questão de coerência, porque, de repente, nós podemos ter candidatos que não vão mais querer participar desse pleito. Porque, na verdade, isso é um desgaste emocional incrível. Então, se a gente decidimos já pela nulidade do processo, então eu julgo que colocar ali candidatos permanecem inalterados não tem coerência nenhuma. Se for invalidado, então que seja validado todo o processo, inclusive as inscrições. Senhores, isso não tem nem que entrar em matéria de discussão. Se há consenso, troca. Eu não vejo problema nenhum. Não há por que gerar polêmica nessa questão. Se os senhores estão de acordo aqui unanimemente, zera tudo, recomeça tudo. Inclusive, uma questão que eu acho que ela é imanente, e ela não está tratada aí, é a questão da comissão eleitoral. Ela precisa necessariamente ser refeita, porque essa encontra-se sob sindicância que eu abri na sexta-feira. Então, essa comissão ela é absolutamente, totalmente impedida. Ela não tem confiança da gestão para seguir em frente. Eu assumo. Acho que essa questão está superada. Analisem o resto da proposta para que a gente possa fazer as correções adequadas. Desce até o final, por favor. Alguém pode ir lá e corrigir o item inicial lá? Pela ordem, por favor. Enquanto conselheiro deste conselho, eu me ponho à disposição a compor a Comissão Geral Eleitoral do pleito. Nós vamos abrir calendário de inscrições, inclusive para a comissão eleitoral. Nós teremos calendário para isso. Então, o senhor irá se inscrever no momento adequado. Caraca, e vai pegar no tempo do recesso, eu acho isso. Sugere aqui período de inscrição. Perdão, eu não consigo ler daqui. 15 a 31/1, inscrição. Perfeito, ok. 15 a 31/1. Paciência, mano. Não, as aulas começam... É isso aí mesmo. Oi? A senhora traria para dezembro. Eu acho também. Bota de 12... Bota de 12 a 30 de dezembro. De 12 a 30 de dezembro, período de inscrições. Isso. Pronto. Ok. A professora recordou que janeiro é recesso. Ela tem razão. Então, fica de 12 a 30. Senhores, por favor. A professora lembrou bem que janeiro é recesso. De 12 a 30 a inscrição e a próxima atividade ela acontece já em 2/2, o que é razoável. Gostaria de dar uma contribuição. Quando a gente fala de edital, certo? Em tese, teria que ter um prazo mínimo de publicação do edital para o edital começar a gerar efeito. Ou seja, o edital vai ser publicado dia 12 e dia 13 começa o processo de inscrição. Dia 11, dia 12 começa o processo de inscrição. Tem mais de 15 dias para a pessoa se inscrever, professor.
De 12 a 30. Tem tempo mais que suficiente para se inscreverem. E é importante lembrar que nós estamos tratando de um pleito que está dentro de um cenário que já aconteceu, que é recente. Eu queria fazer uma outra propositura, que é: divulga-se o edital no dia 30/11/2017. Vamos abrir um quadro de período de impugnação do edital, porque 11/12/2017. A divulgação do edital, 11/12/2017. Antes de começar o período de inscrição, período de impugnação do edital, que não houve previsão em nenhuma vez. E agora a gente se resguarda juridicamente, inclusive se alguém entrar com período de impugnação do edital. Tem que ter essa previsão. Todo edital tem essa previsão. Minha sugestão... Acho que 24 horas. Minha sugestão é que esse edital, então, à medida dessa... Por favor. À medida dessa proposição, eu faço outra sugestão. Que esse edital saia no dia... não vai ter jeito porque é feriado dia 8. Ele tem que sair no dia 11 mesmo. E que o período de inscrição seja no período de 15 a 30. Professor, 30 é sábado, então tem que ser 29, que ver cheque aí, de 30 a 29, pronto. Isso. De 30, de 15 a 29. Sim, nós vamos tomar a providência de forma imediata. Então, logo termine essa assembleia, nós vamos tomar a providência. Período de 15 a 29. Pronto. E que seja previsto ali um período para impugnação de edital ou discussão do edital. 12 e 13, por exemplo. O período de recurso ao edital. Não sei se seria impugnação. De 12 a 15, período aí. De 12 a 14, perdão. De 12 a 14. Sugiro deixar 12 e 13, porque precisa também haver a decisão sobre eventuais impugnações. Perfeito. Então, 12 a 13. E 14 fica... Aí coloca resultado dos recursos, dia 14. Análise e resultado dos recursos. Eu sei. Homologação das inscrições. Ali é o 5 do... Bem, a pedido ali 12 e 13.
Coloca para salvar, por favor, esse documento. Coloca para salvar o documento, por favor, não haja... Em relação ao item 7, isso, tem que modificar aí, 5 e 6. Mais alguma alteração, senhores, que seja razoável? Perdoem a minha ignorância. Professor Alcian, esse é o termo correto? É o termo correto? Obrigado. Pode submeter, presidente. Senhores, sem dispersão. Sem dispersão. É isso que nós estamos tratando. Estamos de acordo? Vamos ler novamente, colocar em regime de votação e chegar a bom termo nessa reunião. Ok, meus amigos, todos esclarecidos? Por favor, em regime de votação. Coloque, por favor, no início do texto. No início do texto, por favor. Ok? Proposta de calendário, eleição, diretor, diretora e coordenador, coordenadora de qualidade, cronograma da eleição 2017/2018. Quem vota conforme a planilha proposta, por favor, levante a mão direita. Votos contrários, abstenções. Aprovada a proposta de calendário por unanimidade. Caros conselheiros e senhores e senhoras assistentes a essa reunião, capital e interior, eu quero louvar aqui o espírito público deste conselho, a forma madura como se conduziu ao longo desse processo, e acredito que sairemos com essa decisão coletiva mais fortes de todo esse processo. Eu quero pedir gentilmente a todos os membros dessa comunidade, professores, técnicos administrativos e alunos, que nós tenhamos o máximo zelo pela nossa instituição, no sentido de como isso será divulgado. Levaremos à comunidade a resposta que é o resultado desta nossa reunião de 2 dias e, naturalmente, os desdobramentos que, naturalmente, influirão nos destinos da nossa escola. E peço aos senhores o máximo zelo pela instituição, pelo nome dessa instituição e evitarmos dano a essa casa. Eu acho que isso está acima, como aqui bem alguém disse, professor Davi, o EA está acima de todo e qualquer interesse, seja ele pessoal ou de grupo aqui dentro. E eu acho que a preservação do nome da UEA supera qualquer outro entendimento. Então, peço aos senhores muito zelo e muita dignidade na maneira como vamos tratar desta questão e na maneira como vamos também esclarecer ao público as decisões responsáveis que foram tomadas aqui. Acredito que a casa sai fortalecida, sai mais madura desse processo. Agradeço a todos os colegas que participaram. Eu vou lhe dar a palavra. Só aguarde um momento. Estou falando. Eu quero agradecer
a todos os colegas que participaram do pleito anterior e que, naturalmente, tiveram a coragem de se colocar novamente nesse cenário e agradecer a todos os conselheiros pela maneira como se conduziram ao longo desse processo. Se mais alguém quiser fazer uso da palavra, por favor. Professor Darlisson, professor Mubarak, professor Davi. É só uma questão de esclarecimento. Quando nós estávamos falando da questão dessa nova organização, foi dito pelo presidente deste conselho que haveria consulta para a comissão eleitoral. Eu gostaria de entender como será isso. Regimentalmente, professor Roberto Mubarak, isso é uma decisão do gabinete do reitor. E, naturalmente, o senhor pode se inscrever e, eventualmente, poderá ser colocado em comissão eleitoral sem absolutamente nenhum prejuízo. Mas essa decisão ela é regimental do gabinete. Não, eu entendo isso, só queria saber se o edital vai ser divulgado dia 11, se existe uma previsão dessa divulgação, como será feita essa divulgação. Ao término dessa reunião, nós iremos estar tratando dessa questão. O senhor pode submeter seu nome e será apreciado. Na verdade, era a fala que eu ia fazer ontem, porque esse é meu último Consunive. Então, eu queria agradecer enormemente a todo esse conselho e as 4 composições anteriores a este ano, porque eu, assim que entrei na UEA, virei representante docente, né, da Escola de Saúde, e aí, depois da representação docente, fui eleito e reeleito diretor daquela casa, que muito me orgulha. Então, agradecer pelo tempo que aqui estive, pela convivência, pela experiência, pelo aprendizado, lamentar tudo que ocorreu e desejar vida longa à nossa Universidade do Estado do Amazonas. Muito obrigado. Uma questão de esclarecimento, necessariamente terão que ter prorrogados os mandatos dos atuais diretores até que a resposta a essa eleição tenha acontecido e resultado publicado. Mas até lá não tem mais outra reunião, né, Maguinha? Realmente não, professor. Professor Davi Xavier. Senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras, queria, na mesma linha do Dr. Darlisson, agradecer esse conselho que me acolheu muito bem no período que estive aqui na condição de conselheiro. Sempre prezei pela responsabilidade que tem aqueles que ocupam um assento da maior Câmara Superior dessa instituição. Como dizia e está consignado nas Escrituras Sagradas, lutei o bom combate, senhor presidente, no sentido de construir uma instituição à envergadura das grandezas do interior do estado do Amazonas, como é a UEA. Quero consignar que, se alguém tratei ou destratei, foi no intuito de acertar, não no intuito de marcar do ponto de vista de ferir. Mas o Conselho é essa instituição de aprendizagem e de crescimento. Agradecer especialmente a secretária deste Conselho, que nunca mediu esforços para atender aos conselheiros que aqui estão nesta função que é pública. Um conselheiro, senhor presidente, ele não recebe um centavo além do trabalho para relatar processo, mas é uma função de grande importância para essa instituição, e hoje saio feliz, embora emocionado, e aí eu queria dizer ao professor Marciliano, que foi candidato em Parintins, o senhor não perdeu nada, Marciliano. Talvez a anulação da eleição, ela desfavoreça por hora, mas é uma aprendizagem. Há determinados momentos da nossa vida que nós precisamos dar um passo atrás para dar 2 lá na frente. E este é um momento desse. E, ao mesmo tempo, parabenizar a grandeza desse homem público que está na condição de reitor agora, que teve a ousadia de, primeiro,
apresentar um cenário difícil da universidade e para a imprensa, no momento também. Segundo, na ocasião do vestibular. E agora, senhor presidente, nesse momento, nós sabemos que esforços foram investidos, foram empreendidos, mas existia uma situação que era maior, que era macular uma instituição que tem, através dos seus estudantes, e aí digam mais de 25 mil, de mais de 1.000 professores que se dedicam diuturnamente para fazer o melhor, e dos técnicos administrativos. Então, na mesma hora que a decisão foi proclamada por esse conselho, eu comuniquei nos 18 grupos que faço parte aqui, e todos colocaram, à exceção de um candidato que foi derrotado, mas todos colocaram que esta era a melhor escolha. Que viva a UEA, nossa grande instituição. Boa noite, obrigado por esse momento. Professor Reinaldo, quero parabenizá-lo pelo modo como o senhor conduziu essa reunião de uma forma altamente democrática, né? E que eu tenho certeza que nunca ia ser diferente. Mas eu tenho um questionamento para fazer, já que nós encerramos basicamente a discussão, que pelo calendário que a gente colocou, dia 28 basicamente se encerra, né, o período da eleição para diretor. O que me preocupa é que, logo em seguida, a gente vai ter um novo processo eleitoral, que é para reitor, e essas regras também deverão ser definidas, né? Não sei se já existe já alguma coisa já pensando nisso, não estou lhe cobrando nada, mas eu queria só... assim, com relação a essa data, mas eu queria saber exatamente da gestão superior, se já existe já algum modo de como conduzir isso. Tivemos uma reunião prévia que tratou dessa questão, professor, acho que o senhor deve estar lembrado. A única coisa que variaria é a questão da definição dessa fórmula, que, graças a Deus, ela está definida e chancelada, e nós explicitamos que ela passa a valer para todas as instâncias, essa questão da fórmula. Agora, a questão de calendário, nós vamos ter que sentar com um pouco mais de calma, passar dessa turbulência para tratar de calendário. Eu penso que o momento, dada a exaustão de todo esse processo, ele não é oportuno, mas nós iremos tratar naturalmente de calendário um pouco mais a seguir. Eu tenho mais uma dúvida, professor. Eu sou conselheiro novato, né? Então não conheço tão bem todos os trâmites desse conselho, mas normalmente, quando se termina, na última sessão de um conselho, se aprova o calendário para o ano subsequente. Nós fizemos a aprovação do calendário do Conselho Universitário para o ano de 2018? Só uma dúvida. Professor, eu acho que eu agradeço a sua preocupação, mas o senhor se antecipou. O calendário está aqui, eu iria colocá-lo como última fala. É a fala do presidente. Meus caros conselheiros, nosso calendário de reuniões ordinárias do Consuniv para o ano de 2018, os senhores receberão também por e-mail, tratam de primeiro semestre, primeira reunião ordinária, 11 de abril de 2018, quarta-feira. Segunda reunião ordinária, eu peço que coloque na tela. Segunda reunião ordinária, dia 13 de junho de 2018, quarta-feira. Segundo semestre de 2018. Terceira reunião ordinária, dia 26 de setembro de 2018, quarta-feira. E a quarta e última reunião ordinária do ano de 2018, dia 5 de dezembro de 2018, quarta-feira. Calendário aprovado por unanimidade na reunião extraordinária ocorrida no dia 4 de 12 de 2017. Esse é o calendário. Naturalmente, teremos reuniões extraordinárias à medida da necessidade. Votação, senhores, perdão. Quem vota com a proposição, por favor, levante a mão direita. Votos contrários? Abstenções? Uma abstenção, 2 abstenções. Aprovado o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Universitário para o ano de 2018.
Mais uma vez, caros conselheiros, agradecemos muito a presença de todos os senhores, o esforço público, sobretudo os conselheiros que tiveram que transferir suas viagens de volta para casa para o dia de hoje. Agradecemos muitíssimo. Feliz Natal e Ano Novo para todos. Então tem que seguir o decreto. Ele não mudou a fórmula aqui? Só que o decreto está dizendo que agora essa fórmula serve para todas as eleições. E aí? Agora sim.